Olá você, aqui é o professor Edvander Marinho com Geografia Física para você da Central do Enem. Bem, hoje vamos falar de rochas. O que é uma rocha? Rocha é um composto de formação mineral. Com a evolução do planeta, você tem também compostos orgânicos nessa evolução do solo, ou seja, a rocha é a parte mais externa do relevo, a parte mais externa da litosfera. A rocha é a matriz de muitos solos. Podemos até inclusive falar que a rocha pode ser o motivo da fertilidade de muitos solos, como por exemplo os latossolos. Então, rocha tem sim um papel fundamental nessa evolução do planeta, inclusive sendo parte do habitat dos animais e, por que não, do próprio ser humano. Com você hoje então, as rochas. Bem, as rochas são divididas em três partes, em três tipos. Nós temos as rochas magmáticas, nós temos as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Nessa evolução, a rocha magmática, o nome já diz magma, ela é também chamada ígnea, ela vem da lava vulcânica, do magma, que vem lá do centro do planeta, do núcleo do planeta, expelido por movimentos vulcânicos, por que não até inclusive tectônicos, que vão dar espaço. Por exemplo, você vê na ação vulcânica, o vulcão expele magma. O magma expelido vai ser solidificado na atmosfera em contato com o oxigênio. Então, dentro da rocha magmática, nós temos dois tipos dentro dessa evolução da ação vulcânica. Tu tem a rocha que solidifica fora do cone vulcânico e a rocha que solidifica dentro do cone vulcânico. A rocha que solidifica fora é chamada vulcânica ou extrusiva. Vulcânica ou extrusiva. A rocha que solidifica dentro do cone vulcânico é a plutônica ou intrusiva. Nós temos como exemplo de rochas magmáticas o basalto, o granito, por exemplo, importante na construção civil de maneira geral. Podemos também concluir que essas rochas magmáticas, depois de muita ação do tempo, de muito intemperismo físico-químico, passam a ser parte de um solo fértil, por exemplo, como você encontra no sul do país, como você encontra na Rússia, como você encontra na China e, por que não, nos Estados Unidos da América. Então, esse é o primeiro tipo de rocha, a rocha magmática ou ígnea, que subdivide-se em rocha magmática plutônica ou intrusiva e a vulcânica ou extrusiva. Rocha sedimentar. A rocha sedimentar, o nome já diz, ela provém de sedimentos que vieram ao longo de muitos e muitos milhões de anos ou séculos de áreas adjacentes, por exemplo, bacia hidrográfica ou então bacia hidrográfica de oceanos. Há milhões de anos atrás já havia oceanos e ao longo desses oceanos, adjacente ao oceano, você tem montanhas. A montanha vai sofrendo um intemperismo físico-químico e essa intemperização da área montanhosa faz com que haja um escoamento superficial ao longo de séculos. Esse material que vai solapado do processo erosivo vai para as áreas mais baixas, ou seja, você começa a ver estamentos de solo. Essa rocha passa a ser a rocha sedimentar, porque ela vem da sedimentação das áreas mais altas, isso no contexto de vários séculos. A rocha sedimentar ela é muito utilizada, por exemplo, em indústria. Ela serve na questão da indústria eletrônica, tem o gneiss, você encontra muitos tipos de salgema, por exemplo, dentre outras coisas. Você tem a rocha metamórfica. A rocha metamórfica ela é importante porque podemos dizer que a metamórfica ela vem da sedimentar ou da vulcânica ou plutônica, ou seja, ela provém da magmática e da sedimentar. Que rocha metamórfica é essa? É aquela rocha que sofre a ação evolutiva a partir da magmática e da sedimentação, ou seja, ela pode ser até mesmo, em muitos casos, muito mais antiga que as demais. A rocha metamórfica ela está importante também na construção civil. Ela tem, por exemplo, ardósia, ela tem o mármore. Então você tem esses exemplos de rochas metamórficas importantes para que a gente pensa nessa análise evolutiva dessa litosfera. Podemos também dizer, deixar bem claro aqui para você, meu amigo e você, minha amiga, que a rocha ela está dentro de toda a gênese do solo
dentro dos horizontes do solo, orgânicos ou menos orgânicos, ou nenhum tipo de organicidade nesse meio, e ela passa a ser também o habitat de muitos animais, e por que não do próprio ser humano. O intemperismo físico, químico, biológico, ele é evolutivo, ele é constante e vai transformando esta rocha de tal maneira que essa rocha passa a ser um local, um lugar, um produto importantíssimo para a análise geográfica. Com a rocha você tem a evolução de muitos povos. Com a rocha você tem a evolução, por exemplo, de povos que construíram as suas cidades em prol desse material. Daí a importância de você entender as diferenças entre rochas magmáticas, metamórficas e as intrusivas ou extrusivas no contexto magmático. Ou seja, então, resumindo, rochas, composto mineral, orgânico ou não, evoluído ao longo de séculos e séculos e milhões de anos pela ação do intemperismo, vai havendo um solapamento, uma erosão dessa rocha, e esse material erodido vai dar espaço, inclusive, aos solos, que a gente bem sabe. E aí, então, você tem, que nós falamos, nesse resumo, a rocha magmática, a rocha metamórfica e a rocha sedimentar, sendo que a rocha magmática ela faz parte de um componente chamado magma que, por sua vez, nesse contexto de ser solidificado fora ou dentro do cone vulcânico, vai dar espaço, vai dar vazão à rocha magmática extrusiva ou intrusiva. Isso foi mais uma dica do professor Giovanni Marinho para você da Central do Enem. Um grande abraço, até a próxima.